eu vou trazer um pouquinho de bastidor, de tempero aqui sobre um outro assunto. Vou olhar aqui para minha câmera 1. Gente, a temperatura subiu entre Valdemar da Costa Neto e o presidente do PL, que é presidente do PL, perdão, e o ex-presidente Jair Bolsonaro neste final de semana. Bolsonaro ficou muito irritado depois que Valdemar dá uma entrevista para a Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, que saiu publicada no domingo ali na internet, saiu, na verdade, se não me engano, no domingo na internet ali no meio da tarde. E nessa entrevista, o presidente do PL, Valdemar, diz que Bolsonaro errou ao se opor à reforma tributária. Isso aí causou uma confusão enorme no bolsonarismo. A percepção de aliados de Bolsonaro é que Valdemar já fez umas 3 ou 4 manifestações públicas desautorizando o ex-presidente. O objetivo, na percepção desses aliados, é que Valdemar tenta aumentar o poder de barganha dele na escolha dos candidatos às eleições municipais, cuja escolha, principalmente nas grandes cidades, caberia a Jair Bolsonaro. Também na visão desses aliados, está havendo uma espécie de alinhamento entre Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira e também Tarcísio Gomes de Freitas e até Gilberto Kassab, com o intuito de isolar Bolsonaro. Valdemar, Ciro, Tarcísio, que são antigos aliados de Jair Bolsonaro, negam. Conversei também com os aliados de Valdemar. E eles dizem que não, que o presidente do PL reforçou que Bolsonaro não é contra a reforma tributária em si, mas a proposta que foi feita pelo PT. E que o partido vai propor mudanças no Senado. Pois bem, não foi muito bem o que o Bolsonaro entendeu e dá para a gente ver olhando o que ele disse no Twitter depois da entrevista do Valdemar. Vou trazer o tweet para vocês darem uma olhadinha. Olha o que ele disse nas redes sociais. Ele voltou à carga, voltou a criticar a reforma tributária. Ele diz o seguinte, olha, mais que pontos ainda obscuros, tal como a ausência da alíquota base ou detalhes operacionais da divisão dos impostos entre os estados, a reforma tributária permite ainda que o presidente... E aí ele critica Lula, aquele que tem orgulho em ser chamado de comunista, permite ao presidente sobretaxar tudo aquilo que ele julgue prejudicial à saúde ou ao planeta. E entre os exemplos ali que o Bolsonaro cita, ele escolhe os agrotóxicos, ele diz ainda que essa sobretaxa, sem passar pelo Congresso, pode ser de acordo com o que julgar o governo e que inflação, desemprego e desabastecimento desajustariam a economia e volta a bater na tecla que é contra a reforma tributária do PT. Tainá Falcão e chegando Yuri Pita no nosso jornal. Oi, Yuri. Boa tarde, meu querido. Yuri, Valdemar da Costa Neto e Jair Bolsonaro estão se estranhando. Hoje, entre os aliados do Bolsonaro, o clima era de guerra. O que você ouviu por aí? Oi, Raquel. Boa tarde para você, para a Tainá, para quem está com a gente aqui no 360. Essa questão, essa relação entre um ex-presidente com a força eleitoral que Jair Bolsonaro tem e um presidente de partido com a força que Valdemar Costa Neto tem dentro do PL, ele é o presidente, a pessoa que comanda o PL já há décadas e tem feito e foi o principal articulador da ida de Jair Bolsonaro ao partido e, com isso, se tornou o dirigente do partido mais rico do mundo. É claro que, naturalmente, isso causaria rusgas ou causaria fricções no dia a dia. A grande questão que me parece desse episódio todo é que Valdemar é o político pragmático da história. E se tem algo que marca o perfil de Jair Bolsonaro, é o seu instinto político. Ele foi eleito presidente da República muito mais pelo instinto do que pelas estratégias. A grande questão é como fazer
dessa união, da força que Bolsonaro tem ao cativar eleitores, fazer disso uma força contínua, principalmente de olho nas eleições de 2024, no ano que vem, eleições municipais, que o PL tem objetivos muito claros e muito ousados, diria, né? Conquistar 20% das prefeituras, cerca de 1.000 prefeituras para um partido que tem algumas poucas centenas no atual momento e nunca passou desse patamar, já é um salto bastante grande. E outro fator que leva em conta nessa questão relacionada à reforma tributária. Se por semana passada a gente viu, e você foi a quem trouxe essa informação, Raquel, Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, dizendo que é capaz de reconhecer erros e voltar atrás quando uma ideia não surte o efeito que ele gostaria, como o caso da Cracolândia, Bolsonaro costuma ser o oposto, costuma ser aquele que dobra a aposta e vai no seu discurso acreditando que ele é o que lhe dará mais dividendos políticos, digamos assim. E ele tem feito esta retórica contra a reforma tributária de forma sistemática e é muito difícil ver o próprio Bolsonaro, imaginar que Bolsonaro reconheça que cometeu um erro de avaliação na votação da Câmara. Mas o fato é que, ainda que o campo mais bolsonarista do Senado trabalhe com resistências à reforma tributária, mas a gente sabe que há dentro do Senado uma força muito forte para fazer com que ela seja aprovada. E aí a grande questão é como vai ficar o discurso daqueles senadores mais bolsonaristas que tendem a votar contra a reforma e daqueles mais pragmáticos que podem manter a lealdade a Bolsonaro, mas ainda assim votarem a favor dessa reforma no Senado. Tainá, você acha que existe um movimento, um alinhamento de Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, Tarcísio de Freitas, Gilberto Kassab, que está isolando o Bolsonaro ou é mania de perseguição dos bolsonaristas? Raquel, eu não diria isolando, né? Mas é que são perfis completamente diferentes. A gente sempre fala dessa mistura do PL que às vezes acaba em atrito, como foi o caso da reforma tributária, e que tende a chamar mais conflito nas próximas votações e posicionamentos, a depender da palavra final do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há uma cabeça capitaneando o partido de um político profissional, um político pragmático, que é o Valdemar Costa Neto, que coloca ali o partido em ordem quando necessário, que vai a público fazer algumas manifestações, dar alguns recados, mas que diz que a palavra final é do maior cabo eleitoral que ele ainda tem no partido, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente não pode negar isso hoje. Não dá para buscar um distanciamento do ex-presidente neste momento. Ele é, como disse recentemente, acho que no domingo, na entrevista para a Folha de São Paulo, Valdemar Costa Neto, uma máquina de fazer votos. Isso vai ser testado agora nas eleições municipais, mas neste momento não dá para isolar nem subestimar Jair Bolsonaro. É preciso colocá-lo em teste, Raquel. Eu diria que pode até haver um distanciamento pelas posturas diferentes e pelos perfis e pelos conflitos de ideias que existem, a exemplo do que aconteceu na tributária, quando a parte política queria votar sim e a parte ideologizada queria votar não. Mas não enxergo que seja, neste momento, ainda um isolamento. Maravilha, Tainá. Tainá, Yuri, segure aí um pouquinho que eu